Acho que eu vou fechar esse WhatsApp aqui do computador, senão vai ficar nesse tom aí o tempo inteiro. Bom, bom, pessoal, então, boa noite a todos, né? Boa noite aos que já estão aqui, né? Eu já falei com algumas pessoas no início, né? A Débora, a Isabela, acho que chegou mais há pouco, a Maria Eduarda, Raquel, Reinaldo, Thaís D'Ângelo, aos pouquinhos a Valma, né? Paulo, Paulo é Paulo? É Paulo Ribeiro. Pois é. Paulo? Ele tinha É o Paulo comentado que Ribeiro? ele tinha comentado que vinha e tá Eu aí. diria, é verdade. Ai, Paulo. Achei chique. Não sei quantas vezes já falei no Eu tô nome. na área, tô aqui, mas tô na área. Oi, Paulo, que prestígio. Obrigada. Olha, Prazer ver vocês todos de novo. Agora essa live tá chique. Muito feliz pela sua presença, meu querido. Djalma, meu delegado. obrigada, Paulo. Ah, eu já falei no nome do Paulo essa semana, acho que já umas 500 vezes. Eu acho que não sonhou, se eu não sonhei com ele ainda, não sonhou comigo, não sei. Porque ontem, né, segunda-feira, a gente teve várias bancas, né, de psicologia do esporte, e aí vem toda a história, e hoje também nós tivemos algumas bancas, quer dizer, na verdade acho que foi uma ou duas de esporte também, com a Clarice, com a Adriana. Então, não tem como falar de psicologia do esporte sem falar de Paulo Ribeiro, não é verdade? Então, eu fico muito lisonjeada mesmo de estar aqui. Obrigada, Paulo. Então, pessoal, a nossa live, né, que começa nesse momento, é uma live de monitoria, né, que essa live ela começou a ser realizada no início da pandemia, né, foi uma forma que a gente encontrou de estar podendo compartilhar conhecimento, compartilhar a atividade propriamente dita, né, como uma forma também de criar uma atividade que pudesse, né, falar um pouco mais desse recurso, né, que eu particularmente acho muito importante, que é a monitoria, né, como uma forma de desenvolvimento, né, pessoal, de desenvolvimento acadêmico, profissional. Né? Como a maioria de vocês já sabem, eu leciono também a disciplina de orientação profissional, e especialmente por conta, né, da leitura e dos estudos que eu faço nesse campo, é que também, né, eu venho empenhando nessa atividade, que eu acho que, ainda que a gente volte para o presencial já no próximo semestre, certamente essa atividade vai continuar, seja presencialmente, seja online, ou os dois, né? Então, assim, é uma atividade que inicialmente eu sempre convoquei, né? Eu sempre gosto de brincar, porque senão é um convite, uma convocação, né? A convocação de um time, realmente, né? Tanto que nesse semestre eu nomeei, né, esse time de força-tarefa, não foi à toa, né? O pessoal brincou, achou engraçado, mas é a realidade, né? Porque sem eles eu não sei o que seria da professora Reivane. Então, assim, literalmente, os monitores, né, me ajudam em todas as situações. Eles só não me colocam para dormir porque não dá. Se eles pudessem, eles estariam aqui em casa me colocando para dormir também, não é verdade, gente? E eles fazem tudo, né? Mas eu vou falar um pouquinho melhor, né, sobre essas experiências, eles também vão falar melhor do que eu, né, sobre essas experiências. Então, assim, a ideia, né, é que, assim, nasce, né, da importância de se desenvolver um autoconhecimento, a importância de desenvolver, né, um conhecimento de habilidades que muitas
muitas vezes, ao longo do percurso acadêmico, a gente não tem chance de entrar em contato, né? Porque muitas vezes a gente está preocupado, né, com as disciplinas, com os conteúdos, com as avaliações, com o prazo. Tá linda, Ana? E aí a gente fica sem essa possibilidade de autoconhecimento, né? E nada melhor para o autoconhecimento do que a experiência, do que a vivência, e poder depois falar sobre ela, né? Que eu acho que é um desses objetivos nossos aqui, é falar exatamente sobre essa experiência, compartilhar essa experiência, porque eu acho que a monitoria, assim como o estágio, assim como a iniciação científica, os estágios profissionais ou não, né? Eles vão sendo tijolinhos que vão sendo colocados aí na vida acadêmica de vocês, que é uma construção de uma vida profissional, né? A continuidade de uma construção de uma identidade profissional. E quanto mais, né, exploração, quanto mais conhecimento vocês tiverem, né, do curso que vocês escolheram, mais, digamos assim, adaptados, né, vocês estarão, ou pelo menos mais recursos técnicos, pessoais, psicológicos, vocês terão aí nessa transição, né, do ensino superior para o mercado de trabalho, que é uma transição tão difícil quanto aquela que vocês viveram há algum tempo atrás, né, na passagem do ensino médio para o ensino superior, né, com diferenças, obviamente, mas que são tão desafiadoras quanto, né, se a gente for considerar quem era a Ingrid, a Milene, Júlia, Djalma, Evelyn, Rômulo, né, há 4, 5 anos atrás, né, entrando na universidade, talvez a gente poderia fazer relativamente uma comparação, né, dessas angústias, desses medos, que vocês começam a sentir, né, a partir do último ano da graduação, onde vocês já começam a se ver, né, entrando, né, num âmbito mais profissional, saindo das amarras, né, de amarras positivas, né, de protetoras de uma instituição, da supervisão de um professor, né, de um mentor. Então, todas essas atividades, elas podem proporcionar um crescimento. Agora, é claro que só proporciona um crescimento à medida que nós nos colocamos, né, nós investimos emocionalmente tempo nesse desenvolvimento, né? Não existe um recurso externo que vai fazer, por exemplo, esse corredor aí que o Djalma está, né? Não é o fato de eu passar pelo corredor que eu vou me transformar, mas esse corredor ele tem que ser remexido, né, por mim, né, para que eu possa possibilitar esse autocrescimento, para que eu possa possibilitar esse aprendizado. Se a gente encarar, né, esse desenvolvimento profissional, né, como um aprendizado, a gente vai querer participar de todas as atividades, né? Não só os eventos tradicionais que os cursos têm, né? Eu não estou falando só da psicologia, estou falando de todos os cursos da Universidade Veiga de Almeida, porque a gente tem em cada curso especificidades, né, particularidades que os alunos têm a oportunidade de desenvolver, fazer esse amadurecimento acadêmico, né? E a monitoria é uma das atividades que é compartilhada aí na maioria dos cursos, né? Ainda que o curso de psicologia, né, segundo a professora Cristina Varandas já nos apontou, pelo menos nos últimos indicadores, né, a psicologia é o curso que tem maior número de monitores, ainda que a monitoria não esteja voltada diretamente para o curso de psicologia. Eu acho que isso vem crescendo, especialmente por conta, né, da divulgação, do trabalho árduo, né, que a própria Cristina vem desenvolvendo aí já, né, há quase 2 anos ou mais, né, porque a gente sabe dos 2 anos que estão no ar, né? O tempo anterior que ela já vem trabalhando, a gente
né, não sabe tanto. E assim acontece, né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas como é que você conseguiu isso? Como é que você chegou nesse ponto? Como é que você conseguiu esse estágio? Como é que você conseguiu esse trabalho, né? Aparentemente fica, é, claro que não, que fica como se fosse algo que acontecesse de repente, como se fosse uma coisa milagrosa, como se fosse algo do inesperado, né? E não se leva em consideração todo o percurso, né, do sujeito. E o tema, né, de hoje, escolhas, o amadurecimento acadêmico em questão, acho que vai trazer muito essa tônica, né, da importância do amadurecimento, e para esse amadurecimento acontecer, né, ele precisa da nossa implicação individual, né? Cada sujeito sabe dos seus limites, das suas tolerâncias, dos seus desejos, dos seus medos, né? Então, essa implicação coloca em pauta tudo isso, né? Eu tenho que lidar com medo, eu tenho que lidar com insegurança, eu tenho que lidar com desafios, né? Com coisas muito fáceis e coisas mais difíceis. Nem todo mundo tem facilidade em todas as disciplinas, né? E uma das coisas que é mais importante a gente entender é que assim, essa identificação é importante a gente ter essa consciência, né? Essa identificação ela não acontece por nada, né? Ela tem toda uma história aí a ser traçada, a ser refletida, porque isso vai refletir também nas nossas atitudes profissionais, tá? Então, para não tomar mais tempo, né? Porque eu acho que o que é mais importante, né, é realmente a fala desses jovens, futuros psicólogos, né? A gente tem aqui algumas pessoas que eu vou apresentar, tá? Mas só antes da apresentação, eu queria só ler, né, um pequeno conceito, uma pequena definição do verbo amadurecer. O verbo amadurecer é composto por ad, do latim, que significa para, e maturare, também do latim, que significa estar pronto para a colheita, que se relaciona ainda com mani, referente a manhã, ao que é cedo. Com isso, a gente pode observar, né, no primeiro momento, como o amadurecimento tem uma relação com aquilo que está pronto para nos apresentar algo sobre uma determinada luz, sobre um determinado conhecimento, sobre um determinado amanhã, né? Então, essa possibilidade, essa janela que se abre, traz às vistas novos significados, novos detalhes e novas possibilidades, né? Então, eu acho que esse amadurecimento, que a gente tanto fala, né, que o mercado de trabalho tanto fala, e fala, inclusive, voltado, né, para soft skills, né, para as habilidades sociais, né, porque atualmente, né, a gente fala das soft skills, mas, na verdade, a gente está falando de habilidades sociais que já existem há muito tempo, né? Como a gente pode observar em Delprete, aí a gente tem várias publicações e vários estudos relacionados às habilidades sociais. E aí a gente sabe o quanto que as habilidades sociais, elas impactam no desempenho acadêmico, quanto elas impactam no desenvolvimento acadêmico, no engajamento acadêmico e, consequentemente, isso vai trazer reflexos na vida profissional do sujeito. Eu não estou nem falando da vida pessoal, porque eu já parto do pressuposto que a vida pessoal está ali permeando tudo isso que a gente está falando, né? Mas a transformação, ela é uma transformação global. Então, para falar sobre tudo isso, hoje, né, eu trouxe aqui os meus monitores nas disciplinas, principalmente, né, nesse semestre de 2021.2, disciplinas de psicologia do esporte. Então, nós temos a Milene Faria da Silva Ribeiro, que é a minha monitora da turma de psicologia do esporte da turma da manhã, né? As monitoras da turma de psicologia do esporte da turma da noite, nós temos a Ana Caroline Maciel Soares
a Evelyn Dias dos Santos, que já está fazendo a segunda, né, pela segunda vez, a monitoria, comigo e em esporte, correto? A Júlia Frois Leal Pi, que também está fazendo psicologia organizacional, também pelo segundo semestre, também em psicologia organizacional. O Rômulo de Paulo Borges, muito sério, concentrado, mas ele é super gente boa, tá? Dormindo, então, é uma maravilha. Fica quietinho, né? Rômulo. Eu tô brincando assim, tá, gente? Porque só para explicar para o pessoal que não me conhece, porque, assim, a monitoria, ela cria um vínculo, já vou te apresentar, tá, Ingrid? Não esqueci, não. A monitoria acaba criando um laço, né, de afetividade, de proximidade, que possibilita, né, algumas brincadeiras que a gente sabe que são muito respeitosas, né, mas e os familiares todos nos conhecem, sabem, né, dessas brincadeiras e tudo. Então, assim, eu acho que é importantíssimo a gente manter também, não sei, assim, essa coisa do humor, da espontaneidade, é uma veiazinha minha ali que não tem como não pulsar, né, que vem da psicologia social, que vem do teatro, etc. Então, isso. Eu só para justificar por que eu brinquei com o Douglas, né, com o Rômulo, e não estou... Quer dizer, porque ainda não tive a possibilidade de brincar com os outros, mas a live ainda vai rolar e a gente vai acontecer bastante coisa ainda. Então, a gente tem a Ingrid Costa, né, que também é monitora da psicologia do esporte da turma da noite. Lembrando, um parênteses, né, que a Ingrid e a Evelyn também foram as minhas orientandas de monografia que defenderam ontem, com muito louvor, né, com muita maestria. E, para concluir, nós temos a participação especial do nosso querido Djalma Lobato, PhD, né, em monitoria, né, Djalma? Djalma, então, eu falo assim, meu Deus do céu, né, Djalma? Então, a Júlia também, né, a Júlia, a Evelyn, a Milene, a Ana Caroline e a Ingrid são monitoras mais recentes, mas eu faço questão de incluir todos no mesmo grupo, né? Porque eu acho que todos têm a mesma importância, têm as mesmas funções, e no próprio grupo a gente aprende muita coisa. Enfim, vou parar de falar, né? Porque vocês sabem, conhecem a professora Reivane, já não é de hoje que ela fala pelos cotovelos, né? E se eu não fechar o meu microfone, eu não vou parar de falar. Tá? Então, eu gostaria muito que vocês, então, seguissem o roteiro, né? Que a gente fez um roteiro super preparado para vocês, tá, pessoal? E, à medida do possível, eu vou ficar de boca fechada, tá bem? Só para poder fazer um levantamento assim, a Cristina está por aí, por acaso? Ela entrou? A gente, não sei se ela entrou e eu não vi, não percebi. Acho que não, né? Acho que não. Tudo bem. Então, vamos dar prosseguimento, gente. Como eu fiquei responsável por o roteiro, né? Então, eu vou começar puxando aqui. Primeiro, eu vou explicar para vocês que a gente resolveu, como são muitos monitores, né? Então, nós vamos dividir aqui em 2 atos, mais ou menos, né? Então, o primeiro vai ser de dicas, que vamos percorrer por, né, falar da experiência de organizar, ou seja, o monitor, pegando um pouquinho do gancho da palavra da Reivane, quando ela leu o significado, né, da palavra amadurecer, de fato, é isso, a gente passa por um processo e, de repente, não é de repente, né, a gente faz uma escolha, né, então, só que até o caminho de fazer essa escolha e concretizar o ato de ser monitor, né, a gente tem que levar em consideração alguns tópicos, né, e para falar desses tópicos, os colegas vão falar um pouco mais. Então, a gente vai passar por falar da experiência de organizar o quadro de horários, né? Isso é muito importante, porque a gente vai fazer uma escolha que vai ocupar um espaço de tempo dentro da nossa semana. Então,
Isso já por si só é uma tarefa ainda que pareça assim bem simples. Eu vou pegar a disciplina X e tirar a disciplina Y. A gente tem que fazer umas concessões, né? O dia de aula da monitoria, né? Porque a gente também, muitas das vezes, eu confesso que por mais que eu achei simples entre fazer a escolha e manejar o quadro de horários, na minha experiência pessoal, né, eu cheguei a ver que alguns horários ficaram meio confusos, porque eu tive que pegar disciplina em outros horários que talvez fossem mais complicados, né? E tem outro tópico também. Se a pessoa teve que fazer escolha entre a disciplina X que queria cursar e a disciplina da monitoria. Por quê? São duas coisas diferentes, né? Uma você falar de abandonei disciplina X e peguei monitoria. Eu queria muito a disciplina Y, mas esse semestre eu vou optar pela monitoria, né? Então, a gente vai falar desses tópicos e aí as colegas Milene, Ana Carolina e Ingrid Costa, desculpe, vai percorrer. Milene Faria, você gostaria de falar? Oi, boa noite, gente. Então, eu sou a Milene Ribeiro, muito prazer. Eu sou aluna de 8º período e esse é meu primeiro semestre sendo monitora de PC Esporte com a Reivane, né? E eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da organização do quadro de horários, né? Porque, assim, uma coisa que eu entendi muito e eu acho que eu devo passar aí para quem tem interesse é que a monitoria ela é um compromisso, né? Você tem que estar ali para apoiar o professor, para ajudar o professor, para orientar os alunos, tem que estar ali presente, atento. Então, assim, não tem como você marcar 2 compromissos no mesmo horário, né? E da mesma forma é com as aulas e a monitoria, porque não teria como você manejar as duas ao mesmo tempo, né? Então, assim, na minha experiência, desde que eu fui aluna da Reivane, eu já sabia que eu queria ser monitora de psicologia do esporte, porque é uma matéria que eu gosto muito. E aí, já no final do meu período como aluna, eu já fui ali sondando a Evelyn, que foi a minha monitora, né, no semestre passado, e já fui falando para ela que eu tinha interesse e se ela podia me orientar na questão de quando seriam as aulas, né, no período seguinte, quais seriam os horários e tal. E aí ela me falou, conversou comigo sobre, e ela falou que teria turma de segunda à noite e de terça-feira de manhã. Aí eu escolhi a terça-feira de manhã, porque de manhã eu sou, sei lá, funciono mais de manhã. Aí eu falei, vou deixar de manhã. Aí deixei anotadinho, né? Fiz a minha inscrição e tal. E quando eu fui montar o quadro de horários, né, foi totalmente em função dessa monitoria, porque era uma coisa que eu queria muito, então já deixei lá anotado, não pegar nenhuma aula terça-feira, 10 horas da manhã. Aí eu fui fazer o meu quadro, né? E aí tinha uma aula teimosa, tinha uma matéria teimosa que queria ficar na terça-feira 10 horas, mas aí eu joguei para outro dia, porque eu falei assim, não, eu assumi um compromisso, eu me inscrevi para isso, então eu joguei ela para segunda noite para poder ficar aí de manhã, né? E ser monitora da Reivane. Então, assim, a minha dica para quem está interessado, quem pensa e tal, independente da matéria, assim, já no final do seu período como aluno, você já buscar informações, seja com o seu professor, seja com o monitor da sua turma, em relação aos dias, aos horários, a quantidade de monitores, enfim, né? Todo esse roteiro, todo esse passo a passo, para a gente poder se organizar em cima disso, porque, como eu disse, não dá para sobrepor as coisas, né? Não dá para fazer aula, monitoria, tudo ao mesmo tempo. Então, quando a gente tem esse desejo, né, de fazer a monitoria, a gente está assumindo ali um compromisso, é como se fosse um estágio mesmo. Então, assim, pelo menos eu considero. Então, assim, é importante ter essa organização, né? A monitoria exige da gente esse tipo de organização prévia. Então, a minha dica aí para a galera é essa, gente. Entrem logo em contato com o professor, com o monitor, porque já daqui a pouco já começa, né? Eu acho, as inscrições.
que as inscrições já estão quase começando, as inscrições das disciplinas, né? E acho que esse contato vem muito da identificação. Eu acho que o que a Milene colocou é muito importante, né? A identificação com a disciplina, a identificação com o professor, né? Porque a gente sabe que tem vários professores que ministram a mesma disciplina, não é o caso nesse momento da psicologia do esporte, né? Mas a gente sempre teve o professor Paulo, a professora Clarice, né? E mais recentemente, né, eu estou lecionando também, né? Até Maravilhosamente, se você me obrigada, permite. Milene. Ó, viu, professor Paulo? Tomara que ele esteja ouvindo isso. E fui privilegiada por conta exatamente dele, né? Para mim, um presente, porque e um desafio, porque na época que ele estava tomando a licença para o doutorado, eu falei, caramba, eu substituí o professor Paulo, né? Então, para mim também, né, foi um desafio muito, muito grande, embora eu já tivesse tido a história da psicologia do esporte há alguns anos atrás na minha vida acadêmica profissional, né, eu acabei tomando um outro rumo, mas enfim, não é esse o caso agora. Então, acho que a questão é essa que a Milene colocou, né, da identificação do professor. Ah, eu gosto muito de uma disciplina, mas será que tem só aquele professor? Né? Às vezes pode ser que tenha outros professores, então há essa possibilidade também de se pensar, né? Essa combinação professor-disciplina, né? Tem aqueles professores mais tradicionais que lecionam disciplinas mais, né, historicamente também mais tradicionais, né? Mas existe, né? Só para a gente pensar, né? Existem outras possibilidades também. O importante é realmente fazer essa aproximação, né, junto ao professor. E com isso a gente vai para o nosso segundo tópico, né, que é o dia de aula da monitoria. Esse suporte aluno-professor é muito importante e vai fazer parte do dia a dia do monitor, né? E com as palavras agora, Ana Caroline. Oi, gente, boa noite. Todo mundo está ouvindo bem? Sim. Sim, escutamos bem. Ai, que lindo! Então, no dia a dia, né, no dia da aula, da monitoria, uma das coisas mais importantes é, assim, a gente ficar atento, né? Normalmente, assim, como a gente ainda está na modalidade online, é criado um grupo, então, às vezes o professor, a professora, né, coloca lá alguma demanda para a gente passar no grupo, passar para a turma. E aí, normalmente, no grupo da matéria, da disciplina, os alunos perguntam, né, por onde que vai ser a plataforma, já que a gente está tendo essa opção, né, de Canvas e Teams. Surgem algumas dúvidas, se foi em período de A1, de A2, às vezes o aluno vai no privado, né, com vergonha de perguntar no grupo. É basicamente isso, esse suporte, né? Eles perguntam, por exemplo, no semestre, né? As aulas foram gravadas pelo Teams e a gente colocou no YouTube. Então, era encaminhar as aulas, as gravações no grupo do WhatsApp, dando todo esse suporte ao professor. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Assim, tem o lado B também, né? Assim, se a Reivane permite, e não é nem de parte da demanda do professor. Também pode até parecer um pouco que eu vou entrar num tema que pode comparecer ética por falar de discente, por ser um discente também, um aluno, mas, assim, às vezes a demanda do dia a dia, né, além disso tudo que a Ana Carolina falou muito bem, né, às vezes a gente faz a contrapartida da parte dos alunos, né? Por exemplo, o aluno estava com problema de acessar a aula, aí eles mandam no grupo, mandam no privado, e aí ou o aluno caiu no meio da aula, aí a gente avisa também, porque é muita preocupação em cima, né, da presença e tudo Isso. mais, né? E, claro, tem aquele famoso que
às vezes, em momentos finais de semana, os alunos eles não distinguem, né, aula, né? Eles te mandam mensagem mesmo assim, às vezes meia-noite, às vezes. É só esse pedacinho também, mas é totalmente compreensível à medida que a gente se coloca disponível, né? Então, assim, é uma demanda e isso também acredito que acrescenta muito na nossa responsabilidade, né? Porque lidar com o outro sempre é um desafio, querendo ou não, né? E mais alguém quer acrescentar dentro desse tema? Ingrid, quer? Queria. Eu fiquei pensando que esse papel, né, como o Djalma falou agora, né, de responsabilidade, a parte de fazer o intermédio entre os alunos e o professor é uma extrema responsabilidade, né? Eu estava me lembrando aqui agora, quando o Djalma falou isso dos alunos, né, tipo, te chama às vezes meia-noite, de madrugada, tu acorda de manhã, tem alguém lá desesperado no teu WhatsApp, fazendo 1 milhão de perguntas, né? Do sufoco que eu passei em A1, que teve as avaliações, né? E aí a professora começou a divulgar as notas. As meninas, a gente tem um grupinho, né, das monitoras da noite. A Evelyn até ficou rindo de mim, porque eu lá na inocência falei para eles assim, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar no privado. E muita gente me chamou no privado. Foi todo mundo em cima de mim. Aquela noite, assim, eu meio que me perdi, assim, inicialmente para fazer as anotações, para fazer esse filtro, né, do que passaria para a Reivane e do que eu conseguia ali já resolver com as orientações que a gente tinha, né, então só para contribuir nessa parte mesmo, que eu acho que da minha vivência na monitoria, isso foi uma das coisas, assim, que mais me demandou tempo e que eu mais tive dificuldade, assim, de lidar num primeiro momento, mas que depois a gente acaba aprendendo com a prática mesmo, né? Acho que só complementando isso que a Ingrid colocou, né, acho que um dos pontos mais fortes, né, nessa questão do monitor, né, ser um mediador entre o professor e a turma, é exatamente administrar, né, pessoas, né, e a gente fica pensando assim, caramba, psicólogo administrar pessoas, né, psicólogo está estudando pessoas, não pode ser tão difícil assim, não é verdade? Verdade. Acho que só os sorrisos já nos respondem, né? Então, mas eu acho que é isso, né? Acho que é isso que é importante, a gente entrar em contato com essa dificuldade, a gente entrar em contato, que não é dificuldade não só minha, não só do outro, mas é saber que ela existe, não negar essa dificuldade, porque relacionamento interpessoal, trabalho em grupo, né? Trabalho, às vezes a gente vê até no grupo da própria monitoria, né? Como eu faço no grupo da monitoria, né? As pessoas discordam umas das outras, né? Mas isso não significa, não falta o respeito, não falta admiração, não falta o diálogo, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem muito a questão do falar autêntico, né? Do ser autêntico e falar tudo o que pensa, da forma que pensa, do jeito que pensa, sem ter esse cuidado com o outro, né? E eu percebo que no grupo de monitoria, aí particularmente falando da nossa experiência aqui, né, eu acho que os alunos monitores desenvolvem muito essas habilidades, né, uma habilidade de empatia, tanto do aluno, porque eles também são alunos, monitores são alunos, mas também, sobretudo, uma empatia com o professor, no caso comigo, né, porque eu acho que o monitor ele consegue ter essa visão dupla, né, citando aqui, né, Buber e Veríssimo, né, uma relação dialógica, né, uma relação que vai ter assim uma visão muito sensível, né? E eu particularmente, quanto professora, também aprendo muito, né? Eles vão falar sobre isso ainda, né? Mas é uma questão de troca mesmo de experiências e eu acho que essa habilidade social, né, de relacionamento, de mediação, de dar limite, né, de falar não, de dar limite verbalmente, dar limite de tempo,
né? Isso que o Djalma colocou, né, de acesso à tarde e da noite, a gente sabe que as novas tecnologias, principalmente a partir do celular, o WhatsApp e outros aplicativos, a gente tem um acesso muito mais facilitado entre as pessoas, né? Mas isso é um ponto que a própria psicologia estuda, isso é um ponto que a própria psicologia problematiza, e as pessoas vivenciam isso naquele momento que procura a Ingrid à meia-noite, que procura o Djalma no final de semana, né? Que procura cada um de vocês, Júlia, Rômulo, Milene, Ana, Evelyn, no momento, né, de preocupação, né, que eu sempre brinco, tem que ter preocupação sim, né? Eu não sou daquelas professoras que falam assim, não se preocupa não, tá tudo tranquilo. Não, tem que se preocupar sim, porque se você não se preocupar, o negócio pode ficar, né, desgringolar. Então, acho que é importante essa preocupação, mas lógico, não é aquela preocupação que eleva o nível de ansiedade a ponto da pessoa paralisar, né? Uma preocupação de ativação, né? Uma preocupação que vai fazer o sujeito se preocupar, se planejar, se organizar, né? Então, acho que essa habilidade, eu particularmente, é uma das que mais, assim, eu colocaria ali como um destaque, ali, como um dos top 10, assim, das 10 habilidades, uma das que estão aí, que são mais e melhor desenvolvidas. Muito bem. É verdade. Assim, eu não tenho mais nada a acrescentar sobre, mas a gente vai dar prosseguimento à live devido ao nosso tempo, que também não é grande. Mas, assim, agora com a Ingrid, ela vai Pode tocar trocar o numa... telefone, tá, Djalma? Tá bom. Porque realmente eu não consigo. Tá bom, mas faz parte, acrescenta muito. Verdade. É uma pena que o tempo é curto, mas, assim, a Ingrid agora vai apresentar o próximo tópico, que é se teve que fazer escolhas entre monitoria e alguma disciplina, talvez, que ela quisesse cursar muito, ou até, por exemplo, eu lembrei de um caso muito curioso, né? Normalmente eu costumo fazer monitoria, eu acho que até o Paulo Ribeiro está aqui ainda, né? Eu faço a monitoria com uma disciplina, pelo menos no estágio clínico, né, no estágio profissional 1, quando eu entrei, né, na equipe, eu queria me reforçar, e aí eu já fui com planejamento de escolher ali ser monitor da psicoterapia cognitivo-comportamental, né? Então, eu já fui certo, né, assim, vamos dizer. Só que nisso eu tive que fazer escolhas também, né? E, assim, eu não vou me alongar muito com as minhas, porque a gente quer escutar a Ingrid, mas é meio curioso quando a gente passa por esse momento, assim, não, eu quero isso, talvez eu me atrase um pouco, né? Mas é necessário porque para o meu crescimento, pelo menos ao meu ponto de vista, para o meu crescimento, aquilo vai ser importante, né? E aí, com as palavras agora, Ingrid. Então, a monitoria, ela aconteceu na minha vida num momento em que eu não precisei fazer esse tipo de escolha entre disciplina ou monitoria, né? Eu já estou agora no 10º período, então disciplinas assim de aula eu tinha poucas, então eu realmente estava assim com tempo. Eu acho que a minha escolha de monitoria, o que eu posso falar, né, sobre isso de escolha de monitoria, é um pouco diferente, um viés um pouco diferente, assim, porque eu comecei a minha formação em outra universidade, né, em outro estado, tudo bem diferente. Mas desde o início da graduação eu sempre trabalhei assim em turno integral, né? E eu, desde o início da graduação, eu sempre vi colegas, amigos próximos a mim, né, fazendo monitoria, sendo monitores de disciplinas, e isso sempre foi uma coisa que me chamou a atenção e que eu queria me engajar, eu queria me inserir de alguma forma, mas eu nunca tinha tido disponibilidade de tempo mesmo devido ao trabalho, porque eu sempre vi que os monitores encaravam isso como uma grande responsabilidade, eu via que era algo que ia demandar, né, do meu tempo, que eu não tinha disponível. Então, agora, no final do curso, né, acabou acontecendo que semestre
passado, eu já tinha conhecido a Reivane, né, pessoalmente. Eu já tinha, inclusive, escolhido ela como minha orientadora antes de tudo isso, né, num semestre que a gente ainda estava no presencial. E eu tinha muito essa vontade de me aproximar e de fazer alguma coisa, porque eu queria ela como minha orientadora na monografia. Mas eu não tinha disponibilidade de tempo devido ao meu trabalho, né? Então, com a virtualização das aulas, período passado, a Revane ficou sem monitor em uma das turmas de esporte e eu acabei auxiliando ela como uma espécie assim, de líder de turma, sabe? Não tinha todas as responsabilidades que o monitor tem, né? Era mais um trabalho assim de auxílio mesmo, né? Compartilhando o link da aula, avisando que a 2, a 1 já estava disponível, né? Questões assim mais de auxílio mesmo, né? E por as aulas estarem virtualizadas agora, né? Isso me proporcionou agora, no final, conseguir fazer essa monitoria, né? Porque a gente precisa, né? Como as meninas estavam falando, como a Milene falou inicialmente, a gente precisa acompanhar as aulas, né? A gente tem que estar presente. E isso eu acho que vale, nem é o tópico aqui, mas vale falar que, para mim, pelo menos, foi muito enriquecedor, assim, essa possibilidade de assistir tudo de novo as aulas de esporte, né? Que foi muito legal, porque agora, como monitora, eu assisti as aulas com um outro viés, sabe? Eram coisas assim que eu já tinha visto, que eu já tinha sido avaliada, que eu já tinha uma certa previsibilidade do que ia acontecer. Então, foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Eu realmente, assim, eu não tento colocar isso como um peso para mim, porque realmente eu não tive como, né, fazer mais monitorias ao longo da graduação, mas é uma experiência muito enriquecedora, que eu gostaria de ter tido a oportunidade de ter feito mais isso, né? Então, assim, a monitoria se deu agora num momento em que eu realmente estava muito tranquila, assim, né, de tempo em relação às aulas, e por as aulas estarem virtualizadas, eu conseguia, né, tipo, sair do trabalho e já estar aqui no horário, né, a segunda-feira à noite, que era o horário da minha monitoria. Então, assim, nesse sentido, foi super tranquilo. Acho que a minha escolha, assim, que na verdade eu não tive como fazer com as aulas presenciais, né, foi essa, de tentar conciliar o trabalho, né, que eu sempre tive que trabalhar, com querer me engajar mais nesses projetos, assim, da faculdade, né, extracurriculares, né. Então, acho que a minha contribuição seria mais nesse sentido mesmo. Não sei se alguém quer complementar. Você tocou num ponto que é até bastante caro, assim, que é o fato de você rever o conteúdo, né? É curioso. A Raivane, ela brincou comigo que eu sou PhD em monitoria, né? Porque eu já nem lembro quantas vezes eu vi orientação profissional. Porque eu fiz a disciplina, depois eu fui monitor 2 semestres e foi mais um de brinde, não foi? Então, assim, eu revi o conteúdo. E é curioso, né? Porque a cada vez que você revê o conteúdo, você dá atenção a talvez um detalhe ou outro que passou despercebido. E uma coisa que é muito cara para mim é o seguinte, né? Quando a gente vai lidar com o aluno, até um tópico que o Rômulo vai falar mais tarde, mas eu coloco um pouco da minha experiência antemão a isso. Quando a gente vai transmitir conhecimento ao aluno, é curioso porque a gente tem que meio que filtrar. E não é filtrar, não quer dizer que o professor seja ruim em didática, não é isso que eu estou falando. Como aquela pessoa assistiu aquele mesmo conteúdo que você viu, só que você viu 2 vezes, ou no meu caso até 3, 4, mas como aquela pessoa viu aquele conteúdo e como ela recebeu. E como você, que recebeu o conteúdo e já compreendeu, vai transmitir para essa pessoa. Isso é um aprendizado, assim, você reforça o seu aprendizado, né? Você aprende, você compreende e você transmite, né? Mas a transmissão tem que ser de forma acessível para aquele que esteja na dúvida, né? Eu acho isso muito caro. E eu vou fazer agora uma ponte já para o nosso segundo ato, e agora vão ficar à frente, né? A Evelyn, a Júlia
e o Rômulo, né? Que vai ser as demandas, né? Aproveitar esse gancho, a gente vai falar de demandas. E agora com a Evelyn Santos, né? Ela vai falar um pouco de como é o lidar com os colegas. A gente chegou a comentar um pouquinho, né? Mas possa ter outras coisas que ela viveu nesse semestre, que é muito importante, né? E uma coisa que faz parte da monitoria, que é a elaboração do relatório, né? Das atividades que você coloca no relatório final de monitoria. Então, Evelyn, você está por aí, você está com as palavras. Estou aqui. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Bom, boa noite. Meu nome é Evelyn, eu estou no 10º período, a caminho da minha formação, graças a Deus. Então, eu vou falar um pouco sobre lidar com os colegas, né? E um pouco também da elaboração do relatório. Bom, lidar com os colegas como já foi falado aí, é desafiador, né? Tem seu lado positivo e tem seu lado não negativo, mas desafiador mesmo. Porque nesse processo a gente aprende muita coisa, né? Eu, pelo menos, aprendi a falar mais. O professor Paulo Ribeiro, não sei se ele está aí ainda, mas ele estava na faculdade mesmo, não dava. Então, eu aprendi a falar mais, eu aprendi a ter mais paciência nesse processo. Foi um processo de amadurecimento para mim. Pelo que a professora Reivane me falou, parece que nesse semestre eu ainda estou bem melhor do que no semestre passado, que eu era um pouco mais quietinha, né? Então, é um período que a gente aprende muito. A gente aprende a perceber quando responder, né? Como já foi falado, quando a gente pode responder no momento exato, quando é necessário a gente dar um tempinho, né, para o aluno aguardar, né, para a gente responder um pouquinho depois. A gente aprende a estabelecer um limite de horário e dia da semana, como também já foi falado, porque realmente existem alunos que esquecem, né, um pouquinho que a gente também é aluno, né? E apesar que esse semestre foi uma experiência muito boa, porque boa parte dos alunos, pelo menos que eu tive contato, compreenderam a minha situação, né? Todos eles sabiam que eu estava em processo de monografia, então eles sabiam que quando eles vinham falar comigo no privado, sabe? Quando eu pedia para aguardar um pouco, eles sabiam o porquê, sabe? Que eu estava no meu processo de monografia. Eu achei que esse semestre os alunos eles foram bem compreensivos, sabe? Então esse lidar com os colegas é desafiador para mim, mas por essa questão de fala, né, de comunicação, mas eu percebi meu amadurecimento, né, nesse trajetória. A fala, né, quando a gente vai explicar, a professora dá a aula e eles têm essa liberdade, né, de vir perguntar para a gente sobre as atividades, sobre o que a professora falou, e a gente também tem uma forma, né, de comunicar, né, já conhece o aluno, a gente já está no lugar de aluno, então a gente sabe como que é. Então a gente fala, uma coisa muito legal, sabe, de ação dos alunos em relação a isso, de dar a oportunidade também, porque é uma oportunidade que eles dão para a gente explicar, porque é um outro aluno, ele sabe que é um outro aluno. Eles perguntam da matéria, perguntam das provas, das atividades. Tem alunos que vêm perguntar o que você acha? Será que tá bom? Será que eu tô indo bem? E eu acho essa experiência muito legal, sabe? Da parte, né, do lidar com o lugar dele, por você também já estar no lugar dele, né? E é isso. Se alguém também tiver mais alguma coisa a acrescentar, fica à vontade. A professora acho que ela tá se coçando um pouquinho para falar, mas Bem, eu acho que a gente passou bastante nesse ponto, né? E agora colocar a elaboração do relatório, que também é outra etapa importante para os alunos que estão interessados na monitoria. Tá bom. Sobre a elaboração do relatório, né? Ali a gente coloca as atividades que foram monitoria. E a gente recebe um modelo, né, de sugestão e a gente começa a montar de acordo com o que foi vivido, né, de acordo com a nossa perspectiva, né, do semestre.
Então, nesse relatório, ele vai conter as atividades realizadas com o professor e desenvolvidas com os alunos, a participação das aulas, né, nas disciplinas virtualizadas e quando era presenciais, falava um pouco da aula presencial que a gente tinha com os alunos, a avaliação da experiência adquirida na monitoria, ou seja, o que a monitoria contribuiu, né, para a nossa formação acadêmica. A gente fala um pouquinho também, a gente dá, né, um pouco da sugestão de melhoria, do que pode ser adicionado, do que pode estar atrapalhando, coisas que podem melhorar o programa de monitoria, que tem desde 2020.2, né? E aí também tem um espaço que a gente pode anexar fotos de atividades, grupo do WhatsApp, Drive da turma, para exemplificar a nossa interação com os alunos, onde a gente posta o material, posta o link, né, onde a gente faz a troca de informações, e depois a professora vai e preenche também a parte dela desse relatório, e posteriormente a gente posta no Canvas. Então, o relatório ele é basicamente o que você viveu na monitoria no semestre. E é isso. Bem, alguém quer acrescentar alguma coisa? Tá bom, então vamos passar para o próximo bloco não é perguntas, né? Eu não sei porque fiquei com pergunta na cabeça agora. Mas é para o próximo bloco, que é com a Júlia Pir, que ela vai falar um pouco agora da interação com o professor, que é muito interessante na questão de ajuda nas correções das avaliações, né? Isso, dependendo da turma, a gente sabe que cada turma tem um número X de alunos, né? E muitas das vezes não é só pelo número de alunos, né? Muitas das vezes nós temos alguns problemas, ou seja, do sistema, ou seja, aluno que demorou para entregar, ou entregou e o sistema não computou. Aí tem uma série de fatores, né? Alguns são até curiosos, mas assim, agora a Júlia vai falar um pouco dessa experiência e ela vai falar também de uma outra experiência que também é interação, eu acho que agora a interação que é geral, né? É tanto com o professor quanto para os alunos, né? Que também faz parte desse bloco, né? Que ajuda na atividade, no planejamento de atividade, né? Desde da troca de ideias, né? Até a concepção e aí a gente tem uma série de questões que a Júlia vai poder elaborar aqui. Júlia, cadê você? É com você. Fala. Oi, vocês conseguem me ouvir? Sim, perfeitamente. Então, como o Djalma está falando, tem alguns pontos sobre a questão das correções, por exemplo. A gente tem toda uma questão do sistema que pode dar erro, a gente tem uma questão de comunicação com a professora, com os alunos, a gente tem uma questão de planejamento e organização e uma questão de estudo, porque para você conseguir auxiliar na correção, você precisa entender o material. E claro, você já passou pela disciplina, mas você precisa ter um conhecimento a mais, né? Você tem que ser capaz de discernir aquela informação e corrigir. Muitas vezes a gente acaba recorrendo à professora em alguns detalhes, mas é muito importante também reservar um tempo para isso. Eu acho que isso que é o que mais toma tempo para mim na monitoria. Porque uma dúvida aqui, outra ali, a gente consegue manejar. Eu, esse semestre, que é o meu segundo de monitoria, eu consegui fazer uma manutenção de tempo melhor, mas essa questão da correção, às vezes pega um pouco, porque você corrigiu você já fez todos os seus trabalhos, você tá assim, nossa, finalmente acabei tudo. E aí você lembra que você tem que corrigir uma turma inteira. E então é trabalhoso, mas vai ficando mais fácil, né? Eu acho que se você tem todo o material, se você se deu bem na matéria quando você cursou, é mais fácil, né? E com a ajuda da Reivane, a gente tirando dúvidas, a gente também, no grupo do WhatsApp, a gente tem uma boa troca sempre de como que a gente vai organizar essa correção, a gente sempre tem um padrão de erro, de pontuação, a gente sempre discute muito isso. E é muito importante também a gente, junto nessa questão da correção, desse planejamento das atividades, a gente pensar no lado do professor e no lado do aluno,
né? A gente pensar no número de coisas que a gente vai corrigir, que o professor vai corrigir, no nível de que a gente vai exigir do aluno, né? Se é uma coisa muito trabalhosa, o prazo, o tipo de atividade, é uma coisa que a gente no semestre passado a gente bolou uma atividade muito legal de charge que acabou funcionando. Eu achei que foi uma coisa dinâmica para todo mundo. É importante também a gente ver essa questão de grupos, por exemplo. A gente pensar o que funciona. Dupla e trio funciona. Mais do que isso, já é uma confusão para todo mundo, por exemplo. A gente tem que lembrar nessa questão de correção dos grupos com os alunos, os prazos, cada critério, porque acontece de enviar e perder muito ponto. E não é uma coisa muito agradável, nem para a gente, nem para a Rivane, tirar essa parte grande de um trabalho. Você vê a pessoa tirar nota baixa, a gente fica com muita dó. A charge foi muito legal, né? Eu gosto muito. Eu acho que a gente bolar essas atividades é a gente ter um domínio sobre a matéria, né? Sobre a disciplina e ter a nossa perspectiva como aluno, né? Do que funciona também. A gente não pode... A gente pensou em cartilha, não sei o quê, mas aí a gente pensa, nossa, ia ser muito legal, mas ia ser muito trabalhoso, né? Em certos pontos. Então, a gente vai conversando entre os monitores, entre os alunos, algumas perspectivas e com a professora. Né? A gente também tem que pensar o que é viável de ser corrigido, a gente tem que estabelecer os critérios, por exemplo. Se a gente não estabeleceu antes, como é que a gente vai tirar ponto de alguma coisa que a gente... Né? É sempre uma confusão isso. A gente aprende muito também nessas correções com o olhar do outro, como o Djalma tinha dito anteriormente. A gente tem um nosso entendimento ali de 2, 3 vezes na matéria, mas o aluno às vezes traz o entendimento dele. E às vezes ele vai colocar, por exemplo, no trabalho dele, um ponto que você não tinha pensado. Não tá nem valendo ponto aquilo, mas é um adicional e você aprende muito com isso. Né? São sempre ideias muito legais e é um grande aprendizado. E nesse auxílio do planejamento é muita comunicação. A gente tem esse grupo com os monitores que a gente se ajuda bastante, né? Eu vi isso no semestre passado, porque foi minha primeira vez, eu tava assim, meu Deus, eu não sei o que eu tô fazendo. E aí o Djalma chegou ajudando, a gente conversava com a Evelyn, com os outros monitores que tinham, e a gente tem dúvida, a gente conversa sobre, mesmo normalmente a dúvida não é nem sobre a matéria em si, né? Mas sobre esse planejamento todo, organização, tempo, né? A gente, caramba, como é que eu lido com esse aluno que não entregou? O que a gente vai fazer, né? A gente tem sugestões, a gente tem uma comunicação para que ninguém saia muito prejudicado. E é uma troca muito legal. É isso, é meu ponto. Aí tem que falar agora, gente. Desculpa. Juro que eu me segurei em um tempo. No segundo tempo eu já não seguro mais. Não, porque eu acho que isso que a Júlia falou, assim, é muito importante. Acho que complementando, né, o que ela colocou, é que, assim, além da avaliação, né, da correção, né, que, assim, os monitores me ajudam muito, né, e eu acho que eles acabam também gostando muito, porque, assim, eles existem, assim, essa correção acaba ficando bastante criteriosa, ao mesmo tempo cuidadosa, e é uma correção, assim, que eu poderia dizer que atinge um nível de muita, não sei se a palavra rigorosidade, não sei se seria a melhor palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque que eles fazem a correção, e eu depois leio todas as correções, e aí eu vou pensando assim, meu Deus, como que essas pessoas são rigorosas, né? E aí eu vou começando, eu falei assim, mas... E assim, além de tudo, né, eu acho que essa troca, né, que a Júlia estava falando no grupo, né, eu vou acompanhando, assim, silenciosamente, né, porque eu quero realmente ver até onde é que eles vão chegar, qual é a solução que eles vão dar, né? No momento que eu vejo que tem alguma coisa mais grave, eu sempre faço uma intervenção, ou eles mesmos, antes disso, né, eles já me acessam até, às vezes, no privado, né, quando é uma coisa mais particular.
Mas o mais interessante, assim, na minha percepção, é que, assim, ao ler e ao fazer a recorreção, né? Porque acaba que, obviamente, como docente da disciplina, né, eu não posso deixar nas mãos dos monitores 100% a correção das atividades, né? Não é esse o nosso objetivo, né? Mas essa correção, ela se torna, assim, mais importante porque eles também me ajudam a construção da atividade, que foi uma coisa que vocês não colocaram ainda, pelo menos, né? Porque, assim, tudo, né? E aí acho que tem um parênteses que eu quero fazer, eu acho que é uma atividade, é uma relação de monitoria que essas pessoas aí que vocês estão vendo na tela têm comigo, eu não posso falar, né, pelos outros professores, porque embora as atividades sejam relativamente as mesmas, né, cada pessoa, cada professor tem um jeito diferente, tem uma metodologia diferente, tem uma forma de se comunicar diferente, né, enfim, tem um jeito, um estilo de ser diferente. Então, acaba que, às vezes, a monitoria com um professor é diferente, né, de monitoria com outro professor. Nós temos aqui monitores que já fizeram monitoria com outros professores. Não que seja melhor ou pior, mas é diferente, né? E aí tem atribuições diferentes. Da mesma forma, por exemplo, que no modelo presencial, o professor ele não pode deixar o aluno sozinho com a turma, né? Ele não pode dar uma aula sozinho, dizer, Reivane vai faltar hoje, né? Então não vou poder estar, vou ter que estar lá com substituição. Não é uma substituição, né? Da mesma forma, todas essas atividades, né? As correções, a construção das atividades, tudo isso é acompanhado muito de perto comigo, né? Quase aquele negócio assim, vou botar você na cama para dormir. Então, vamos... É tudo muito ali, né? Muito controlado, tudo muito, como a Júlia bem falou, planejado, os critérios, as pontuações, e essa questão, né? E aí eu falo muito por mim, né? De ouvir o aluno, uma visão do monitor, a partir da fala do monitor, para mim é muito importante, porque eu, por exemplo, eu já cheguei a mudar uma avaliação, uma atividade, por conta dessa escuta da monitoria. Ivane, olha, não vai dar certo, acho que é muito complicado, ou o prazo, ou o tipo de atividade, ou a quantidade, né, o volume de coisas que eu estava pedindo. Então, assim, eu filtro muitas coisas, né, para vocês só saberem, né, porque acho que assim, eu estou sendo assim, bastante sincera e espontânea com vocês, exatamente porque, assim, tem coisas que são da relação de monitoria da professora Reivane, mas outras questões que também estão envolvidas com monitoria, né, que tem ali um perfil daquele professor. Professora? Ficou, é porque você está muda. Mutei? Mas eu mutei agora, né? Foi agora. Não, foi uns 5 segundos atrás, mais ou menos. Tá. Quase me dá um ataque cardíaco agora, eu vou ter que fazer um negócio por assim. Eu falei, tudo isso muda, ninguém falou nada, né? Mas tudo bem. Mas que bom. Aproveitando, então, a interrupção benéfica, tá, Djalma? O Djalma colocou aí no chat o formulário para preenchimento das horas complementares, tá, pessoal? Então, vocês vão preencher esse formulário, e depois eu vou pegar os dados do formulário e enviar para a produção do certificado, que vocês vão receber no e-mail de vocês, como vocês recebem dos outros eventos, né? Por exemplo, Cineclube Psi e os outros eventos, vocês recebem esse certificado.
E aí, com esse certificado, vocês vão entrar no portal do aluno e fazer a validação das horas, tá? Então, quem desejar, é só preencher o certificado, o formulário. Então, assim, só para concluir, né, meu raciocínio, assim, então, assim, eu realmente aproveito muito dessa vivência do monitor enquanto aluno, também para a construção, né, das atividades, e tudo isso é pensado em conjunto. Quer dizer, ao mesmo tempo que se trabalha a autonomia, né, que se trabalha essa responsabilidade, né, diante da disciplina, diante dos alunos, se trabalha também, né, a questão ética, a questão de estar ali também, né, sendo um interlocutor do professor. Então, muitas informações e muitas atividades que estão ali, né, são compartilhadas exclusivamente entre monitor e professor, né, orientador. E ali a gente se vai trabalhando também muitas questões éticas profissionais, né, que são difíceis, né? A gente no grupo, a gente conversa, a gente compartilha, e é isso, tá bem? Vamos lá, pessoal. E dando prosseguimento agora para o último, já é quase o encerramento, gente, mas com as palavras do Rômulo, nós vamos falar agora um planejamento e apresentação de aula, que é uma atividade que a professora Reivane, né, ela elabora para que, até em prol do nosso desenvolvimento, né, Reivane? Sim. Nada que é feito assim, né, de uma forma aleatória. Acho que isso que é muito importante, assim, o aluno também identificar, também reconhecer, também ter essa consciência, né? Assim, não é feito uma coisa, ok, vocês podem até pensar assim, poxa, mas os monitores ajudam muito a professora Reivane na construção das atividades, em pensar as atividades, em pensar os critérios, nas correções, etc. Mas vai muito além disso, né? Seria muito fácil para mim jogar tudo, né, para uma outra pessoa fazer, né? E assim, não ter, né, o compromisso de reavaliar, de ler, assim, até hoje, né? Acho que as turmas não me deixam mentir. Até hoje eu não consegui lançar todas as notas ainda, justamente porque as pessoas que estão aqui são altamente rigorosas e rápidas, né? Eu é que não sou rápida, porque eu estou sozinha lendo tudo, né? E aí eu vou avaliando assim, poxa, mas por que a Júlia comentou aquilo, né? E eu estou lá na atividade fazendo a avaliação, mas por que a Ingrid colocou aquele comentário, né? Eu vou lá lendo toda a atividade de novo, né? E vou assim, não, mas não é possível. Então, assim, eu já, com os comentários que eles me forneceram, né? Eu já aumentei nota, eu já diminuí nota, né? Então, assim, nem sempre as notas são, digamos assim, alteradas constantemente. Só para vocês saberem. Acho que isso é uma novidade para os monitores também, né? Não sei. Vamos lá. Eu não posso falar muito, mas e junto com esse planejamento e apresentação de uma aula, né, o Rômulo ele também vai falar um pouco que a Evelyn trouxe também, e já foi até discutido aqui, né? A Ingrid também trouxe bastante, conciliar o tempo da monitoria com as demais disciplinas, ou com trabalho, ou com estágio, ou com alguma outra atividade que você... Porque quando a gente coloca a monitoria na nossa vida, eu vou dizer bem assim, né? É mais um horário que a gente não tinha antes na nossa rotina. Então, isso reforça bem, né, essa questão de planejamento. E agora o Rômulo, né, vai seguir com as palavras. Ele vai falar da apresentação de aula, do planejamento do slide. Inclusive, não sei se eu posso dar spoiler, ainda está muito cedo disso, né? Dá 3.
eu não sei, talvez o aluno que esteja fazendo atividade A3 agora pode dar uma luz para ele. Né? Mas se ele está assistindo a live, beleza, se deu bem. Se não está assistindo a live, aí né, talvez vai ver na gravação. Mas, basicamente, é o planejamento de uma aula, onde nós temos que, né, procurar um artigo que seja dentro da temática da disciplina, né, que seja também dentro do conteúdo, né, porque às vezes a gente quer estudar, sei lá, uma coisa assim, tá dentro da orientação profissional, mas está muito longe daquilo que a gente viu ao longo do semestre, e também, né, não dá para ficar sem conversar as coisas, né, vamos dizer assim, conversar os conteúdos. E é isso, agora eu vou passar para o Rômulo, eu até falei demais, às vezes é muito tempo de convivência. Então, acho que o desafio de preparar a aula, acho que é o desafio de, talvez o mais monstruoso de todos, né? Porque você está à frente de pessoas e falando. Só que a pandemia, ela facilitou um pouco. Hoje você fica em frente ao computador. E o Djalma, ele falou de uma questão que é muito importante, que acho que ajuda muita gente, que preparar a aula é você, de certo modo, exercitar a sua capacidade de selecionar o conteúdo, sintetizar o conteúdo. Isso é um exercício. E eu percebo que nesse período de monitoria, isso é que é o legal, a Reivane, ela proporciona para a gente oportunidades de crescimento, que é como ela mesma disse, a gente poderia não dar aula, por exemplo. Ela poderia ela mesma seguir as aulas, como o calendário, ou poderia procurar outra metodologia, mas ela abre janelas para que a gente possa exercer de alguma maneira uma espécie de talento que está ali adormecido, alguma coisa assim, e a jornada vai oferecendo descobertas. Então, acho que o interessante e aí é uma demanda que é apresentada para a gente, apresentar ou planejar a aula, é como se a gente pudesse, naquela jornada, e aí eu acho que olhar a monitoria só apenas como um certificado no final não é um negócio legal. A gente tem que aproveitar a jornada, cada instante, cada aula. E às vezes você está ouvindo um professor aqui e ela está falando, explicando algo, atualizando um conteúdo. Você está ouvindo uma outra aula no dia seguinte e você consegue conectar aqueles conteúdos, né? E acho que isso exercita o aluno bastante nessa capacidade de síntese de conteúdo, né? Até de expressão daquele conteúdo assimilado. E também vai definindo ali até, às vezes, o que você vai passar a gostar, né? O que você vai se identificar. Então, o planejamento e a apresentação de aula, em tese, é um monstro, mas é um monstro que a gente não conhece. Depois que a gente conhece, a gente é desafiado, então, na monitoria, nesse olhar da Reivane, né, de oferecer para a gente essas janelas. A gente prepara a partir do conteúdo exposto, do diálogo com outras matérias, a gente submete a ela avalia, ela dá feedbacks, e aí então a gente prepara lá um slide, o conteúdo, os recursos que a gente tiver. Preparar slide, eu confesso para vocês que eu odeio fazer isso, mas tem que ter um esforço gigantesco para fazer esse negócio, e a gente, no semestre passado, a gente fez isso. Eu e Júlia, nós apresentamos uma aula, foi uma experiência, eu acho que a Reivane, ela vai modulando as experiências. No semestre passado, a gente estava sozinho, cada um apresentou uma, e agora os dois tiveram que dividir. Então, foi um negócio legal. Até o nome do nosso grupo é Força Tarefa, e tem esse espírito de time mesmo, né? Vai um ajudando o outro ali. A Júlia, ela esqueceu de falar uma parte lá na ajuda nas correções, que a gente é tanto um time que quando um falha, o outro vem e supra a necessidade, a dificuldade. Então, é bem legal. Por exemplo, eu trabalho diretamente ali também com a Júlia, ela tem me ajudado bastante quando eu não posso estar em alguma programação ou fazer alguma atividade. Então, a gente começa a aprender e se desenvolver, crescendo um com o outro. Então, a aula é um negócio que vale muito a pena e leva a gente a um nível diferenciado ali. A gente começa a aprender algumas coisas, a gente começa a exercitar algumas coisas, capacidade de síntese, capacidade de olhar um conteúdo e fazer conexão com outros, e também de tentar
transmitir esse conteúdo, que também é difícil de passar esse conteúdo à frente, também é um desafio muito grande. Eu acho que o desafio maior talvez seja, eu não sei como é que a Reivane considera isso, mas olhar para essa câmerazinha pequenininha e ministrar aula também acho que é um negócio desafiador, porque está todo mundo no sistema e a gente não sabe, a gente às vezes não vê os rostos das pessoas. Então, acho que dentro disso tem várias experiências acontecendo. E se a gente olhar como jornada, é um negócio muito legal, vale muito a pena, sabe? Não é apenas apresentar uma aula e a gente ticar lá uma checklist. Não, é um negócio que você vai aproveitando no percurso. Então, esse é um ponto que eu queria destacar para a gente. E o outro ponto tem a ver com essa coisa de você está aceitando isso, você monitor, então você tem que colocar aquela coisa na sua agenda e organizar isso com o todo, né? Você tem outras atividades, outras responsabilidades, o que você vai diminuir aqui, o que você vai aumentar ali, e aí é uma coisa assim, meio que realmente você precisa ter essa capacidade de gerir. Às vezes você vai pedir ajuda, às vezes você vai... E aí isso tudo faz parte do processo. Isso não diminui a gente, não aumenta a gente. Isso faz parte da grandeza do processo. E aí também faz muito parte desse processo todo a gente se preparar no conteúdo, no ensino, no estudo, pensar essa monitoria como um todo, nas relações interpessoais. Então a gente está crescendo como um todo. Então também se apresenta como demanda, desafio, a gente, esse tempo aqui eu vou estudar para essa matéria aqui, ou na hora de selecionar a sua grade, você vai, eu vou conseguir fazer isso, aquilo, essas quantidades de matéria eu consigo, e sempre pensando que pode ter eventualidades no percurso. Então, podem acontecer coisas que você não sabia que ia acontecer e de repente aconteceram. Também não é nada de cruel. Se não der certo aqui, você se ressignifica e no próximo você aprendeu alguma coisa. Então, acho que a monitoria, eu diria que nesses dois itens aí, de planejamento e apresentação de aula, e a capacidade de gestão, de conciliar tempo, né, isso com aquilo outro, com família, com trabalho, essas grandes áreas que costumam tomar bastante o nosso tempo, tudo isso nos ajuda, tudo isso nos faz crescer. Então, basicamente seriam esses itens. Muito bom, Romulo. Como é que estamos de tempo, Rivane? São 19h34. Tá. 34. Então, indo para o próximo bloco agora, que é o encerramento, né? A gente vai colocar uma pergunta geral assim para todos nós aqui, né? O que a monitoria ajudou na nossa vida acadêmica? E aí, aqui eu vou começar com algumas palavras, né? Aproveitar um gancho do Rômulo, que ele falou muito bem, que é a questão do gerenciamento do tempo. Então, é aquilo, se a gente pensar que o tempo é a moeda mais cara que a gente pode pagar, né, aprender a gerenciá-lo, né, é uma coisa que é magnífica e às vezes não tem preço, né? Todas essas experiências que vivemos, seja monitoria, seja no curso de psicologia em geral, né? A Reivane, ela pontuou logo no início, né? Quem era o Djalma, quem era a Evelyn, quem era a Júlia, há uns 4 ou 5 anos atrás, né? Se a gente vê o quanto a gente andou, né? O quanto a gente teve, né, do outro lado, vamos dizer assim, porque quando a gente faz a monitoria, a gente meio que fica entre uma ponte entre o lado do professor e o lado dos alunos, né? E a gente amplia a nossa visão, né? A gente sai um pouco da nossa bolha e a gente passa a ver, até, por exemplo, as atividades que nós fazemos de uma forma diferente, né? Às vezes, eu me pego assim, caramba, né? Será que eu estou interpretando certo isso? Né? Eu fiz uma disciplina, aliás, nesse semestre, junto com a Júlia, que foi PPNE, né?
que é Psicologia de Pessoas com Necessidades Especiais, embora o nome esteja errado na grade, o Lessa adverte, né, que o termo certo seria falar pessoas com deficiência, e não necessidade especial, dando um termo capacitivo, mas enfim. Né? E eu cheguei de paraquedas, né, depois da internação, e eu li a atividade do Lessa, e eu confesso que eu li assim, eu estava ansioso e apreensivo, e eu li meio nas pressas. Eu recorri a Júlia e falei, Júlia, aí depois que ela me explicou, aí eu reli de novo. Realmente estava tudo lá. Mas é exatamente isso, voltando ao ponto, a gente aprende a ver de uma outra forma, né? Até as atividades a gente aprende, né, a pensar melhor, a interagir melhor, fazer síntese melhor dos conteúdos, né? Porque não é só a atividade em si, né? É um aprendizado, eu diria que aflora um pouco até o lado crítico, né? Muitas das vezes a gente pega assim uma atividade e caramba, legal, e surge muitas das vezes uma coisa que a Júlia falou, né? Que às vezes surge dos próprios alunos, que eles vêm com conhecimento de fora, que é o lado crítico de cada um, né? E eu diria que para nós monitores isso vai ficando cada vez mais evidente, né? Não é só o desenvolvimento de habilidades sociais, né? A gente fala assim, legal, aprendi a falar bastante em público, aprendi a conversar melhor com os alunos, aprendi a ser assertivo, né? Com a questão de tempo, liberdade, né? Que eu dou para as pessoas, mas não é só isso, é um amadurecimento, ele vem nas nossas experiências e realmente é rico. Então eu deixo sempre a moeda do tempo, pois ela é cara, eu repito, mas aprender a gerenciá-lo e perceber que o tempo das nossas atividades nos faz é enriquecedor e muitas das vezes até libertador. Parece até que eu dei um testemunho aqui, mas enfim, o quanto esse tema é caro para mim, da monitoria, que o quanto foi, né, agregador para mim durante o curso de psicologia. E vocês podem falar também, gente, porque aqui dá, né, o que agrega para cada um. Assim, para mim, por exemplo, eu concordo muito com você. Eu puxei um pouco mais essa coisa da habilidade social, porque eu tinha bastante dificuldade. E por isso eu não queria muito fazer monitoria. Eu tinha muito aquela imagem do presencial de dar uma aula tirando dúvidas. E eu falava, meu Deus, sou um bicho de 7 cabeças. E assim, eu falei, vou tentar então no online, que deve ser um pouco mais tranquilo. E foi, mas também tiveram outros desafios. A gente teve que dar aula, né, junto com a professora sobre o slide que o Romulo falou. Então, assim, foi uma aula inteira também. Então, assim, foi um desafio também. Mas como foi no final do semestre, eu já estava tão mais tranquila, porque a gente estava se ajudando tanto no grupo, e eu vi que não tem mistério, eu tinha domínio sobre a matéria, a gente estava tirando todas as dúvidas com a Rivane, com todos os monitores, então foi tudo bem. Mas essa questão do planejamento, assim, não só do tempo, mas como a gente tinha falado também da relação com os alunos, por exemplo, de ter que ser assertivo ou impor certos limites, e você ter muito cuidado com como você vai falar, como que você vai lidar com as situações, você não se precipitar, certas situações você pedir um tempo, primeiro falar com a professora, porque são situações muito particulares. Eu acho que isso também dá uma responsabilidade maior, assim. Eu senti essa necessidade, porque teve um tempo que eu tava querendo, assim, responder todo mundo, mas não tinha como. E aí, você não pode escolher também, né? E aí, eu falei, cara, eu vou ter que falar, pô, então, amanhã eu respondo, mais tarde, me lembra amanhã, ou algo assim, porque a gente tem muita coisa, né? A gente tem vida pessoal, a gente tem todas as matérias, estágio, então, isso me ajudou nessa parte de organização, de eu sentar toda vez antes de semestre e ver quais matérias eu quero e tentar conciliar com a monitoria, né? Então, assim, toda essa organização durante e antes da monitoria
me agregaram muito, assim, para o resto da vida acadêmica e pessoal. Bom, essa monitoria eu compartilho, né, com a Júlia um assunto do negócio de habilidade social, né? Eu também não era muito comunicativa antes da monitoria e eu acho que um dos meus maiores medos era a comunicação. Também pensei nesse lado do online, né? De ser melhor do que o presencial, de estar direto com os alunos. E foi justamente o que a Júlia falou. Não teve aquela aula própria para você tirar dúvida com os alunos, mas teve uma aula inteira que você teve que dar. Então, semestre passado eu dei uma aula sozinha, né? Sobre mindfulness. E esse ano eu dei uma aula junto com a Milene sobre dor. E foi uma experiência maravilhosa, que eu realmente não. Aquilo que o Djalma falou. A Evelyn, no começo da faculdade, eu nunca imaginaria a Evelyn no final da faculdade dando aula. Nunca, nunca mesmo. Entendeu? Tanto que às vezes, até hoje, termina a aula, eu falo, meu Deus, eu não acredito que eu dei uma aula. Sabe? Porque é uma coisa que a Evelyn, no começo da faculdade, com certeza estaria muito orgulhosa. Sabe? Me agregou muito na minha vida essa experiência. Eu evolui muito como pessoa, como aluna. Me ajudou a entender muito o lado dos alunos, né? Mais por eu ser aluna e por ter acesso mais às reclamações, sabe? Às dificuldades dos outros alunos. E me ajudou a entender principalmente o lado do professor, sabe? O quão estressante pode ser. Porque às vezes a gente pensa, né? Como aluno, quando a gente não tem acesso, a gente fala, o professor não quer responder. Ele não tá me dando atenção. E a gente, como monitor, a gente vê que realmente é muita coisa. É muita, como por exemplo, quando a Ingrid falou sobre a professora falar sobre a prova e logo depois ela colocar no grupo, né, que ela estaria disponível para tirar dúvidas. Assim que ela falou, eu falei com ela, Ingrid, era você esperar um pouquinho, ou então falar que tinha eu e a Carol, porque são 113 alunos, se eu não me engano, e no grupo tem exatamente 110 alunos. Então foi todo mundo em cima da Ingrid, sabe? E sabe, a gente percebeu que é muita coisa e essa parceria da monitoria mostrou que a gente conseguiu dividir, né? A Ingrid, eu acho que passou um tempinho depois, a gente colocou lá no grupo, que também tinha a Carol, a Milene também eu ajudei um pouco ela na turma da manhã, eu falei, pessoal, tem a Milene aqui, mas eu também estou disponível se vocês precisarem. Tiveram alguns alunos, né, que vieram falar comigo. Então, eu evolui muito, sabe, nessa experiência, na correção dos trabalhos, na ajuda, né, nas notas, nas trocas de experiência com os alunos. Eu realmente não imaginava que eu seria capaz de chegar até aqui. Eu era uma pessoa muito incrédula, confesso, né, no começo eu realmente não acreditava que eu ia conseguir. No começo desse ano, eu não acreditava que eu conseguiria terminar aquele semestre como monitora. E olha que eu me surpreendi que a professora Reivane me chamou novamente e eu aceitei. E com muito prazer, sabe? Porque eu não imaginava que eu seria capaz, sabe, disso tudo. Às vezes parece uma coisa pequena para algumas pessoas, mas para mim é uma conquista muito grande, sabe? Essa comunicação dessa ponte com a professora, com os alunos, da troca com os outros monitores. Então, tipo, eu conheci pessoas maravilhosas, né? A professora Reivane, que se tornou minha orientadora, né? Com um trabalho maravilhoso. As meninas, né? Que eu tive muita troca, o Rômulo, a Júlia, Ana, a Ingrid, a Milene, principalmente a Milene, né, que fez estágio comigo. Depois eu dei monitoria para ela e agora nós fomos monitoras juntas. E houve situações também que aconteceu uma coisa e ela já vinha, Evelyn, como que eu respondo esse aluno? Porque tem situações também que os alunos às vezes chegam com algumas propostas absurdas, né, entre aspas, e a Milene falava, Evelyn, como é que eu vou responder esse aluno? Aí eu falo, respira, vamos pensar um pouco, vamos levar para a Reivane, né, para ver como que a gente pode responder, como que a gente pode lidar, sabe? Então, eu saber lidar com isso, sabe, é uma conquista muito grande, porque é uma coisa que eu não sabia antes, sabe? Como falar, como responder o aluno. Às vezes eu consegui solucionar o problema sem precisar chamar a Reivane no privado, a Milene teve liberdade de falar comigo, vamos solucionar isso, eu conseguia falar com ela, sabe, calma, ou então conseguia falar com o aluno, a gente conseguiu resolver as coisas. Então, cara, essa experiência é inexplicável, né, para mim. Sou muito grata
por todo mundo que eu conheci, por cada coisa que eu vivi, né, nesse ano de monitoria. E foi realmente um prazer conhecer cada um de vocês, a professora Reivane, o prazer de ser monitora de psicologia do esporte, que é uma matéria que eu gosto muito. Foi parte da minha monografia e eu espero que seja parte da minha vida, né? Daqui para frente. E estou aberta também a projetos, a pesquisas, fiquei à vontade. E é isso. Esse foi o que a monitoria, né, ajudou na minha vida acadêmica. Então, Ela não para de falar nunca mais, entendeu? Então, para mim também acrescentou bastante, né? Eu ia falar justamente essa questão de entender o dia a dia do professor. A gente, como aluno, era exatamente isso. Gente, o professor não quer responder. E aí, assim, entender como que é como o curso se organiza, né? A questão do projeto de ensino, dos prazos. Hoje mesmo, a professora falou já das notas. Você tem uma noção assim da docência, né, do que é. Então isso foi muito interessante, esse conhecimento, assim, essa vivência um pouco, né, como monitora de como funciona essa questão do professor. Também acrescentou muito no aprofundamento do conteúdo da disciplina, que é a psicologia do esporte, que eu também gosto bastante, e nesse contato direto com os alunos, até que a turma, mesmo grande, os alunos foram bem compreensíveis, assim, não teve discussão, briga, aquela coisa de terror, né, com o professor, como às vezes tem. Então, assim, foi bem importante esse contato para mim. Assim, de desenvolver, a questão de desenvolver habilidades também, né, assim, de fala, até que eu não tenho tanta dificuldade de falar. Eu fui procurada mediando, assim, poucas pessoas me procuraram, mas foi mais o aprofundamento e essa vivência da docência mesmo, do professor, como que funciona, os prazos, a questão da nota, que não é, né, birra, né, essas coisas, foi muito importante. Eu queria tocar num ponto aí que a Evelyn falou, que acho que durante a minha trajetória foi o ponto que mais me apavorou, assim, sinceramente, que foi a questão da aula, né? Porque a gente nunca acha que a gente é capaz, né? É muito impressionante isso. Então, eu estava um pouco apavorada. E aí, foi até legal ter dividido isso com a Evelyn, que a gente acalmava uma outra, né? Ficava assim, calma, mulher, respira. Vamos lá. Mas o que eu queria trazer é que eu acho muito legal essa iniciativa, porque a gente pode procurar dentro da temática da psicologia do esporte, né? Assuntos que às vezes a gente não vê na faculdade, assim, umas temáticas diferentes, umas temáticas que são interessantes para a gente trazer para os alunos, e isso acaba expandindo o nosso próprio conhecimento, né? Por exemplo, a gente falou sobre a dor nas modalidades estéticas do alto rendimento, que para mim é um assunto interessantíssimo. Foi muito legal assim, dar essa aula com a Evelyn. Foi muito interessante o debate que a gente teve. Então, foi bem prazeroso para mim, apesar de, no início, né, inicialmente eu estar apavorada, depois fui dando aquela relaxada, porque realmente foi uma experiência muito boa. E aí, queria também agradecer as meninas do esporte, né, que a gente foi se ajudando, porque eu sou monitora da turma da manhã sozinha, né, vamos por assim. Mas eu nunca me senti sozinha, porque as meninas sempre estiveram comigo, as meninas sempre me ajudaram, né? A Evelyn falou que às vezes eu ia lá falando, Evelyn, socorro, pelo amor de Deus, me ajuda. E ela sempre, né, ela foi assim, ótima comigo esse período. Eu sou muito grata por toda a ajuda dela, a gente criou aí uma troca muito especial e foi muito, muito legal mesmo, foi uma experiência muito boa, assim, de trabalho em grupo, né? Eu acho que isso define bem a monitoria também, como já foi falado aqui várias vezes, é uma força-tarefa, né? A gente trabalha em conjunto, a gente confia, se apoia um no outro, né? Sempre com respeito, com admiração, então foi muito bom.
pegando gancho, então, de tudo isso que as meninas trouxeram, né? E sobre esse gostinho que a gente tem de sentir um pouco a docência, né? Como a Ana falou, eu acho que isso é muito importante, principalmente para os alunos assim que pensam em seguir nessa área, né? Depois é uma experiência assim que a gente pode ter estando na faculdade ainda. E com certeza, assim, né? Como o relato de todos, falar sobre a aula, né? Que a gente tem que dar. Eu acho que isso, toda a experiência da monitoria é um grande aprendizado, né? Mas o dia da aula, para mim, foi um marco, assim, sabe? Porque eu nunca tinha passado por isso, né? Estávamos eu e a Ana muito nervosas, muito tensas. E as pausas, né, que a Reivane dava, assim, fazendo as contribuições dela e falando, né? A gente até falou sobre isso no dia da aula. Era o meu respiro, né? Eu pensava, tipo, não, agora ela fala, vou me acalmar, vou retomar. E eu tinha a monografia para fazer depois, né? E aquilo ali me serviu assim como um alerta, porque eu fiquei pensando, o que eu vou fazer para substituir a Reivane ali naquele momento que ela, né, fica dando as pausas que eu consigo me acalmar. Aí eu pensei, bom, vou tomar água. Vou parar, vou tomar uma água, que vai ser o tempo ali que eu vou ter de dar aquela respirada que eu pude perceber que isso foi muito importante, porque às vezes a gente está nervoso, né, com toda a questão de, e o nome, né, vou dar uma aula, não é vou apresentar um trabalho, tipo, não, eu que vou ter que levar esse conteúdo para os alunos, isso pra gente, assim, pelo menos para mim, teve um peso muito grande, então passar por essa experiência e poder me perceber, né, nesse momento, antes da banca da monografia, e ver que não, eu vou ficar nervosa, mas eu só preciso respirar um pouco e retomar, né? Como é que eu vou substituir isso? E aí, no fim, na banca, eu nem precisei tomar muita água, acho que eu já estava mais tranquila, assim, foi mais de boa. Mas, enfim, acho que é isso. Eu acho que eu vou usar um pouco aqui a Kierkegaard. Você vai se produzindo e se percebendo a si mesmo. Então, eu acho que nessa jornada a gente vai se produzindo e tem esse processo de se perceber. Né? Acho que o final dessa monitoria é a gente se perceber, a gente vê que cresceu bastante, que a gente amadureceu e tem a ver com esse tema. A gente vê o quanto evoluiu, o quanto precisa ajustar em algumas coisas. Então, se produzir a si mesmo e se perceber. Então, eu acredito que é uma experiência fantástica. Quem puder se inscrever, vai ser algo que vai acrescentar na jornada. E ao final de tudo isso, a gente vai se perceber e vai dizer assim, pô, eu acho que eu subi mais alguns degraus. E isso é bem legal. Então, vai mais ou menos nessa linha. Puxando o gancho um pouquinho do Rômulo, né, que ele falou do autoconhecimento, eu acho que, assim, não existe outra forma, né, da gente se conhecer, lógico que existem outras formas, mas, assim, dentro desse contexto acadêmico, né, que não é um contexto terapêutico propriamente dito, né, porque a gente está falando aqui também da psicologia, eu acho que essas vivências, essas experiências, com todos os desafios que vocês colocaram, servem justamente para você se perceber, como bem a Ingrid colocou, né? O que eu vou fazer quando a Reivane não estiver dando essa pausa, né? Eu acho que fantástico, assim, essa percepção, né? Porque, assim, ela foi a primeira vez, né, que ela deu a aula, ela se colocou nesse desafio aí já prestes à conclusão do curso de psicologia, né? E ela perceber que ela, caramba, o que eu vou fazer nesse momento, né? Eu acho que, então, tudo isso vem de uma construção individual de cada um, claro, cada um tem seu percurso, né? E, assim, essas questões, elas podem ser desenvolvidas, elas podem ser aprimoradas, elas podem ser descobertas, elas podem ser redescobertas, né? Muitas vezes a gente não sabe a potência que nós temos dentro de nós, né? Então, eu acho que a gente poder se desafiar nesses momentos que a gente encontra um desafio pela frente, né? A gente poderia encontrar esse desafio pela frente e falar assim, não quero isso, ok, né? Não estou preparado para isso, eu não quero viver isso agora,
porque isso tudo é um investimento mesmo, né, de tempo, de energia, de recurso psicológico, né, emocional, tudo isso, né, eu acho que está tudo aí junto, né, esse é o ser humano biopsicossocial que a gente tanto fala, né. Então, é claro que no presencial isso se dá de uma forma relativamente diferente, né? Porque no presencial a monitoria está junto com o professor em sala de aula, o monitor está junto com o professor corrigindo prova, está junto com o professor dando as aulas. Existe uma aula também na minha monitoria, tem essa aula presencial também, que tem um outro sabor, né? Tem uma outra tensão, digamos assim, né? Mas que também você treina outras coisas também, né? Eu acho que o profissional, né, do futuro não é só aquele profissional que tem domínio técnico, né, sobre o conteúdo, tem um conhecimento formal sobre o conteúdo, mas aquele que sabe, né, administrar, né, esse tempo, sabe administrar suas próprias tensões, né? Olha, ali eu vou ficar tenso, o que eu vou fazer, né? Então você já se precaver, né, para esse dia a dia de trabalho, né? Porque a gente não está nunca 100% preparado, né? A gente está sempre em construção, né? Quando eu coloquei no início da live, né, que a definição, né, de amadurecimento como estar pronto para a colheita, né? Eu talvez substituiria um pouco essa palavra do estar pronto, né? Porque senão passa a ideia muito de que você está completo, 100%, né? E eu acho que assim, a gente colhe o tempo inteiro, a gente fica colhendo o tempo inteiro, à medida que a gente amadurece, a gente vai colhendo, né? Fazendo colheitas mesmo, mas essas colheitas a gente faz do que a gente planta, né? Não tem como eu colher o que a Júlia plantou, não tem como eu colher o que o Rômulo plantou, né? Cada um tem a sua colheita, né? Então, eu acho que essa colheita, ela prepara a gente, sim, melhor, né? Ela nos prepara melhor para esse mercado de trabalho que é tão desafiador, que é tão competitivo, né? Então, tem um outro ponto também, que é a questão de tirar dúvidas, né? No presencial, geralmente se tem, né? O monitor tem alguns encontros fora do horário de aula, né? Para tirar dúvidas com os alunos, né? Isso é marcado, mas curiosamente, ainda que os monitores se engajem nessa marcação de encontro, muitas vezes os alunos não procuram, né? É curioso isso. Né? No online, isso teve uma outra forma de administração, né? Porque eu acho que o WhatsApp, né? As próprias aulas, as próprias salas virtuais possibilitaram essa troca, né? Mas, enfim, acho que é importante só salientar que eu também aprendo muito com vocês. Eu gostaria muito de agradecer todas as sugestões, todas as dicas, né, todas as experiências, todas as considerações, né, que vocês fizeram, porque com certeza me fizeram olhar mais uma vez de forma diferente, né? E eu acho que o mais importante é a gente sempre estar aberto para esse olhar diferente, né? Porque eu acho que quando a gente não está aberto para esse olhar diferente, é isso que torna, às vezes, a atividade mais difícil. Não é que a atividade seja difícil, mas você olhar ela de uma forma rígida, né? Isso acaba dificultando mais a atividade. Não é fácil, realmente, cada um tem, né, mais dificuldades, mais facilidades, mas justamente nesse jogo, né, do se colocar nesse teste, de se colocar nessa exposição, é que você vai desenvolvendo, né, esse amadurecimento. Eu não consigo ver assim de outra forma. Então, eu tenho só que agradecer vocês, monitores, Djalma, que também, né, fez questão de estar aqui presente com a gente, né, contribuindo também, Evelyn, Ingrid, Rômulo, alguns, né, eu me despeço esse semestre, embora
no início do semestre que vem, tá, pessoal? Para quem está aí assistindo e que deseja ser monitor, né? No início do ano que vem, do período letivo, né, de 2022.1, a gente vai ter, a Cristina Varanda sempre faz o edital do processo seletivo, é publicado no site da Veiga, então tem o número de vagas, as disciplinas, né, para cada curso, né? Mas como o pessoal mesmo apontou, é interessante sempre a gente já se aproximar do professor, já conversar como é que vai ser e tal. Então, assim, é importante que você faça a monitoria, é muito importante, mas é também muito importante que você se identifique, né, com a disciplina, com o professor, com a metodologia, né, com as atividades propostas. Eu, particularmente, nunca tive nenhum histórico de monitor que saiu correndo, né? Então, assim, eu acho que, pelo menos, isso para mim é uma autoavaliação, né? Então, assim, como o Romulo colocou, eu vou sempre mediando, eu vou sempre equilibrando ali, testo algumas coisas de uma forma, testo de outras, as próprias atividades, né? E é isso. Acho que a gente vai fazer uma live no início do semestre que vem, quando estiver próximo às inscrições do processo seletivo. Lógico que vai ter uma outra, talvez uma outra entonação, né? Até um pouco mais curta, né? A gente pode pensar numa coisa mais abreviada, né? Mas também para falar, né, dessa importância, para chamar a atenção da importância dessa atividade. Tá joia, gente? Eu acho que, lógico que se a gente deixar, a gente tem muita coisa para falar, né? Mas eu acho que o horário já está bastante avançado e deixo com vocês aí a finalização. Eu agradeço a participação de todos os alunos, todas as pessoas que estiveram aqui conosco nessa noite. Tá bem? E a gente tem que tirar a nossa foto, lógico, né? Não podemos deixar de fazer. Vamos lá. Quem quiser também, vou tirar uma foto aqui com os monitores, mas eu também queria que quem desejar abrir a câmera também, sem que não seja monitor, pode ficar à vontade, tá bem? Vamos lá, então, monitores, 3, 2, 1. Pronto. Obrigada, Débora. Obrigada, Thaís. Beijos. Se alguém quiser mais falar alguma coisa, fique à vontade. Acho que só agradecer mesmo. Obrigada por tudo, pela monitoria, pela orientação da Mono, pelas meninas, as trocas, a Evelyn, a paciência em nos auxiliar ali também como uma monitora mais experiente, né? Realmente a gente recorria à Evelyn, né? Ela sempre muito prestativa. Então, acho que essa experiência, assim, que bom que eu consegui passar por isso, mesmo que tenha sido no meu último período, com certeza foi muito enriquecedor. Então, só queria agradecer mesmo a todo mundo, a todos vocês. Obrigada. Eu vou agradecer novamente, né? Porque, assim, eu acho que o grupo em si, né, é muito enriquecedor. Essa interação entre os monitores, né, eu acho que é um aprendizado que vem de todos os lados, né? Vem da professora Reivane, vem dos colegas da disciplina e vem dos colegas monitores, né? Que é todo mundo se ajudando. E assim, esse semestre eu não estive presente, né? Eu queria agradecer também, né, pelo convite, é claro, né? Foi muito bom rever todos vocês. Eu fico muito feliz com isso, apesar de eu não ter encontrado nenhum de vocês presencialmente. Eu espero que ainda a gente se encontre, né? Mas é muito gratificante ver que todo mundo conseguiu aprender, tirar uma boa experiência disso tudo. Eu fico muito feliz de, em parte, fazer parte disso, né? Inclusive, quando eu cheguei nesse finalzinho, né? Eu estava vendo ali os trabalhos, acompanhei pelo grupo, né? Eu fiquei assim, eu falei, caramba, né? Ao mesmo tempo que eu não estava ali trabalhando, né? De certa forma, mas eu estava vendo assim, sabe? É uma sensação muito esquisita. Eu acho que é indescritível, mas é boa de certa forma,
né? Você vê que as pessoas elas foram, né? Porque eu conheci parte desse povo aqui no semestre passado, né? Então, assim, ver que, caramba, passou 6 meses, eu voltei e o pessoal já está ali na ativa ali, né, se ajudando. É muito, já não sei nem descrever. Me faltou palavra agora, mas assim, eu só tenho a agradecer, tanto a vocês, né, e quanto a professora Reivane, né, tanto pela oportunidade de estar aqui e pelos aprendizados durante todos esses semestres. Muito obrigado. Bom, eu também vou aproveitar para agradecer mais um pouquinho, né, que eu já falei bastante. Mas muito obrigado a todos, as meninas do esporte também, por confiar em mim, a Reivane por confiar em mim. Eu tô levemente emotiva, né, porque meio que acabou, né, entre aspas, essa fase. E eu quero muito agradecer pelo grupo, pela ajuda de todo mundo, Ingrid, Milene, Djalma, que me ajudou muito no semestre passado, Rômulo e Júlia. Carol, foi muito legal ter essa troca com vocês, ver a parceria, né, que a gente construiu. E foi o que a Ingrid falou, a Ingrid não, a Milene, né, que mesmo às vezes a gente estando sozinha numa turma, como eu estava semestre passado, eu nunca me senti sozinha pela ajuda que eu tive no grupo. Então, muito obrigada mesmo por tudo. E é isso, gente. Um beijo para todos. É isso. Obrigada, gente. É sempre muito bom estar reunido com vocês e eu aprendo muito nessa monitoria com os monitores e muito com a Reivane, não tem nem o que falar. Então, muito obrigada. Reivane, gratidão pela confiança, aos colegas também pela parceria. Um semestre lindo, é um prazer estar com vocês, conhecer vocês, a gente resolver problemas ali no grupo, a gente conversar, a gente zoar, é muito bom. Então, obrigado por tudo. Valeu! Bom, gente, então com isso a gente encerra, né? Nossa, nossa live, monitoria, escolhas e amadurecimento acadêmico. E vamos aguardar, então, as cenas dos próximos capítulos em 2022. Tenham todos uma ótima noite, muito obrigada. E talvez aí até o final de semana a gente publica lá no canal do YouTube para outras pessoas que puderem e quiserem vir, tá bom? Beijos. Tchau, tchau.